E hoje, nesse vídeo, eu quero conversar com vocês de cristãos que optam pela esquerda, pela linha progressista. E aí você pode me perguntar, então, pode ou não pode? Com certeza, irmãos, você pode ser de esquerda, você pode ser um progressista, não tem problema algum. Mas, assim como o conservador de direita, que é um cristão, ele precisa também ter a sua vida regrada e pautada na Bíblia também. E é isso que eu quero conversar hoje aqui com você, para que você entenda que você pode escolher qualquer uma das duas. Mas, como cristão, nós vamos ter que ponderar todos os pontos, todas as ideologias que às vezes são pregadas dentro dessas vertentes da política, à luz das escrituras. E é isso que eu quero fazer hoje aqui com você. Então, eu quero deixar bem claro aqui que a nossa ideia não é atacar os nossos irmãos que são de esquerda, que são de uma linha progressista, né, que optam por essa vertente. A ideia nossa aqui é que a gente consiga mostrar para vocês pontos e que às vezes são pregados dentro de cada vertente e que a gente precisa colocar à luz das escrituras para que a gente não caia ao ponto de dividir a igreja. Porque todo esse vídeo que nós estamos fazendo aqui, ele nasceu de uma conversa que eu tive com uma pessoa e ela disse que estava saindo da igreja porque alguém não concordava com o ponto de vista dela da política e começou a ter uma desavença entre essas duas pessoas. E a pergunta que me veio foi até onde nós estamos dispostos, talvez, sacrificar as nossas ideologias, os nossos pontos de divergências da política em benefício da comunhão com os nossos irmãos. E é triste saber que muitos irmãos eles não sacrificam em benefício da comunhão para com os irmãos. Mas é possível você ser divergente dentro de uma linha da política e ao mesmo tempo você manter a comunhão para com os irmãos. Então a nossa ideia é orientar você dentro daquilo que eu tive pesquisando, estudando sobre o assunto, ok? Então a gente aqui não quer fazer nenhum ataque aos nossos irmãos, às pessoas que optam por essa linha, ok? Então não tem problema você ser de direita, você ser de esquerda. Então o problema vai começar quando qualquer ideologia ela passa a ocupar um lugar que pertence somente à palavra de Deus. Então o objetivo desse vídeo aqui não é fazer você mudar o seu voto, fica tranquilo com relação a isso. A nossa ideia aqui é fazer com que você pense na sua vida como cristão. E a primeira pergunta que eu coloco aqui para nós é: será que aquilo que estamos defendendo está realmente sendo filtrado pelas escrituras? Então, é a primeira pergunta que eu faço para você. Porque todo cristão, ele precisa permitir que as suas convicções, elas sejam constantemente regradas, corrigidas pela palavra de Deus. Então, não importa se você é direita ou se você é esquerda, mas se você é um cristão, você precisa ter a sua vida regrada pelas escrituras. E a primeira coisa que eu quero que você observe e eu quero que você pense, é que a esquerda ela tem uma preocupação com a justiça. E o legal disso é que isso é legítimo, isso é bom, você preocupar com a justiça. Então, uma das razões aqui pelas quais os cristãos normalmente escolhem esse lado progressista é justamente essa preocupação com os pobres, com os marginalizados, com as pessoas que sofrem, né, as pessoas que são vulneráveis, necessitadas, pessoas que estão em situação muitas vezes até de rua. Então, essa preocupação, ela é respaldada pelas escrituras. Isso é bom. Isso é correto a se fazer. E quando nós olhamos para as escrituras, nós vemos os profetas denunciando quando, muitas vezes, líderes, eles eram corruptos, reis eram corruptos, os profetas iam lá e denunciava tudo isso aqui. Então, Jesus foi alguém também que demonstrou a sua preocupação com as pessoas que são excluídas da sociedade. Então, a Bíblia, ela não vai ignorar o sofrimento humano. Portanto, né, não existe nada de errado em você desejar que uma sociedade ela seja mais justa. Isso é correto, isso é pautado pelas escrituras. Então, mas existe uma pergunta importante a se fazer. Será que o maior problema da humanidade é apenas a injustiça social? Será que isso é a única coisa que é o problema? E se a gente lutar por isso, lutar pelas pessoas, lutar pelos necessitados, isso vai ser suficiente para resolver os problemas? E aí eu quero que a gente entre num segundo ponto aqui para a gente afunilar tudo isso que a gente está falando. O maior problema do ser humano aqui, ele não é estrutural, ok? Por que eu estou falando isso? Porque uma das correntes da vertente da esquerda é ensinar e mostrar para as pessoas que existe um problema
estrutural. Então muitos acreditam que a raiz dos problemas humanos estão nas estruturas. E se você mudar o sistema, se você mudar as leis, se você mudar as instituições, então todos os problemas serão resolvidos. Mas aí o cristão autêntico, de esquerda, progressista, que tem a sua vida pautada pelas escrituras, ele olhando para essa ideologia que diz que o problema está nas estruturas, ele vai para a Bíblia. Será que o problema é isso exatamente? Está nas estruturas, nos sistemas? Então, olha o que diz Marcos, capítulo 7, versículo 21. Porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios. Olha só. Cristo aqui ele vai apontar algo mais profundo. Ele vai dizer que a raiz do problema do ser humano não estão apenas nos sistemas, nas instituições, como está sendo ensinado, como está sendo apregoado. Ele está dizendo que o problema está no coração do homem. Veja que a gente tem estruturas, sim, injustas, elas existem, mas elas são criadas por pessoas. E essas pessoas, elas precisam de redenção. Por isso que eu estou falando que eu estou falando para um público de crentes progressistas. A gente está trazendo aqui as escrituras para você analisar que eu estou dentro dessa vertente política, mas eu preciso colocar isso à luz das escrituras. Elas estão dizendo que o problema está no ambiente que as pessoas vivem, no contexto com que elas vivem. Mas Jesus vai dizer que não é daí que é o problema central. O problema está no coração do homem. Então esses homens precisam de redenção, precisam de ser redimidos. Ok? E aí isso nos leva para o terceiro ponto, que é falar sobre a busca por justiça não pode eliminar o pecado. Por que nós estamos falando isso? Porque dentro da linguagem moderna, da cultura moderna, ela vai dizer e vai querer explicar tudo através da sociedade. Ela vai querer explicar tudo através do ambiente em que as pessoas vivem. Ela vai explicar que os problemas que existem vêm de uma influência cultural. Mas a gente, olhando para as escrituras, vai perceber que não é exatamente isso. A Bíblia vai ensinar sobre a responsabilidade moral. Romanos capítulo 3, versículo 23, ele vai dizer o seguinte: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Primeira coisa que ele está mostrando aqui para nós é que não existem apenas vítimas, não existem apenas pessoas opressoras. Existem pecadores que são necessitados da graça de Deus. Veja bem, eu não estou dizendo que não existem vítimas e não existem opressores. Eu não estou dizendo que não exista problema nas estruturas, nas instituições, nas leis. Eu estou dizendo que tudo tem uma raiz, e essa raiz é o pecado. E a Bíblia declara para nós como cristãos que todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus. E todos carecem dessa graça de Deus que nos redime, que nos faz ser pessoas melhores. Então, sem pecado não existe cruz, ok? Se a gente crê em Jesus, que ele morreu por nossos pecados, logo existe o pecado. E o pecado é a origem de todo o mal na Terra, e não as instituições, e não as estruturas em si, ok? As estruturas em si, ela apenas revela, ela apenas demonstra o efeito do pecado. Então, sem cruz não vai existir o evangelho. Uma outra pauta bastante interessante que aparece na esquerda é sobre a inclusão. Primeira coisa que todo cristão precisa colocar na sua mente é que inclusão não pode significar relativização da verdade. Olha só, presta atenção nisso aqui. Essa preocupação com a questão da inclusão, ela é legítima, ok? Toda pessoa, ela merece respeito, toda pessoa, ela merece dignidade, toda pessoa, ela precisa ser tratada com carinho, com amor. Quando nós olhamos para as escrituras, nós vamos ver que existe um limite, que às vezes é colocado pelas escrituras. No livro de João, capítulo 14, versículo 6, ele diz o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A cultura moderna, ela vai afirmar que cada pessoa, ela possui a sua própria verdade, ok? E Jesus vai afirma que cada pessoa não tem a sua própria verdade, porque ele é a verdade. Então, nós olhando para essa ideologia de que cada pessoa tem a sua própria verdade, a gente vai entender que essa verdade que as pessoas possuem era uma verdade corrompida pelo pecado.
Porque só existe uma verdade, e essa verdade é a verdade que é Cristo. E ele vai dizer que ele é o caminho, a verdade e a vida. Então, qual que é o dever de cada cristão? O dever de cada cristão é acolher todas as pessoas. O dever de todo cristão é respeitar todas as pessoas. Mas não altera a verdade para agradar as pessoas. Uma coisa é você acolher as pessoas, outra coisa é você mudar a verdade das escrituras. Em benefício de uma ideologia. Em benefício de uma pessoa que tem a sua própria verdade, segundo a cultura moderna. Então, a gente precisa entender que amor não é aprovação. E essa é uma das maiores confusões que existe no mundo atual, dentro da cultura atual do nosso tempo. Muitas pessoas acreditam que amar alguém significa você aprovar tudo que ela faz. E isso não é verdade. Olha o exemplo de Jesus quando ele fala com aquela mulher que foi pega no ato de adultério, no livro de João 8:11. Ele diz assim para ela assim, ó: nem eu te condeno, vai e não peques mais. Você vai perceber aqui um equilíbrio entre um Deus que está tendo compaixão, que está oferecendo graça para essa mulher, mas ao mesmo tempo ele está falando uma verdade. É um Deus que aplica a sua compaixão, mas ao mesmo tempo ele fala de arrependimento. Ele diz para ela assim, olha, eu não vou te condenar, mas você vai e não peques mais. O que a Bíblia diz que o pecado faz com o ser humano? O pecado, ele ocasionou no ser humano uma separação entre Deus e o homem. Quando Jesus diz para ela que ele não estava condenando, ele não estava aprovando o que ela fez. Mas ao mesmo tempo ele aponta para um caminho de salvação para ela, porque ele diz, ó, vai e não peques mais. Porque quando você evita o pecado, você na verdade, você está criando uma conexão com Deus. Então, cada pessoa não tem a sua própria verdade. Cada pessoa, o amor que nós oferecemos para as pessoas precisa ser um amor aonde muitas vezes nós guiamos ela para Deus e não uma aprovação daquilo que Deus diz que é pecado. Então, o amor bíblico, ele não ignora aquilo que destrói a vida das pessoas. O amor bíblico, ele procura conduzi-las a Deus. Jesus olhou para a mulher e disse assim, eu não te condeno. Eu não vou te condenar, mas eu vou conduzir você, eu vou apontar um caminho que vai te colocar próximo de Deus. Vai e não peques mais. Porque só existe uma forma, é nós encontrarmos em Jesus essa oportunidade de ser levada até Deus. Então, o que nós precisamos entender? Que a liberdade, ela possui limites. Nós temos sim uma liberdade, nós temos que amar as pessoas, e esse amar as pessoas é muitas vezes trazer a verdade para a vida delas, e essa verdade é Cristo. E a questão da liberdade, ela possui limites. Por que nós estamos falando isso? A cultura de hoje, ela vai dizer o seguinte, se faz você feliz, faça. Olha só que coisa louca. Você fazer aquilo que está dentro da sua mente. Aí lembra do texto que nós lemos? É do coração do homem que procede os maus desígnios. A Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 5, verso 13, ela vai dizer o seguinte, que vocês foram chamados à liberdade. Agora, o que a gente precisa entender? Que liberdade é essa? Porque uma das pautas da esquerda é dizer que você pode ser o que você quiser. Aí eu olho para você, como um cristão de esquerda, e diz assim, e pergunto para você, isso é verdade? De fato, é exatamente isso que você acredita? Porque se você acredita exatamente dessa forma, que a pessoa pode ser o que ela quiser, fazer o que ela quiser, então você não crê nas escrituras. Porque as escrituras, ela vai dizer que existe uma liberdade. E quando a gente fala de liberdade, nós estamos falando que não é para você fazer o que você quer. Porque a palavra de Deus vai dizer que antes nós éramos escravos do pecado. E agora nós nos tornamos servos de Cristo. Perceba que mudou apenas o Senhor. Perceba que antes você era escravo do pecado, mas agora você se tornou servo de Cristo. Você continua servo, você continua escravo. Mas agora você tem um Senhor que chama Jesus Cristo. Então, o que nós vemos aqui é uma mudança de senhoria. Então você não é livre para você fazer o que você quer. Porque agora a sua mentalidade é uma mentalidade cristã. Por isso que eu falo, cuidado com o que uma ideologia está ensinando para você, tanto de direita quanto da esquerda, se está sendo que condiz com a fé, com aquilo que você crê das escrituras. Ok? E olha, eu quero trazer algo aqui para você,
um texto que está lá no livro de Filipenses, que é um texto que fala sobre essa liberdade. E é a prova de que você não pode fazer o que você quer. Olha só o que diz Filipenses capítulo 2, versículo 13. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Tem uma outra versão, que é da NVI, que diz assim: pois é Deus que produz em você tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Olha só. Paulo aqui, ele está fazendo o seguinte, ele está exortando os cristãos à obediência, à santidade. Logo antes desse verso, ele vai dizer o seguinte assim para esses irmãos, lá no capítulo 2, versículo 12 de Filipenses. Assim, meus amados, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. E em seguida, ele fala esse verso. Porque é Deus que efetua em vós tanto o querer quanto o realizar. Porque você servir a Deus com temor e tremor não é fácil, irmãos. É difícil, é difícil. A gente não consegue isso pela nossa força do nosso braço. E aí o apóstolo Paulo vai dizer que isso é possível porque é Deus que vai efetuar em nós o querer dele e até mesmo o seu realizar. Olha só, quando o cristão autêntico, que nasceu de novo em Cristo, a sua mentalidade muda. A sua mentalidade é regida por Cristo. É isso que nós precisamos entender. Que você não foi salvo e foi liberto para você fazer o que você quer. Você foi salvo e liberto para fazer a vontade de Deus. Porque é Deus que efetua o querer. É Deus que coloca em nós o desejo. Então, o cristão que nasceu de novo terá novos desejos. Um desejo de proclamar o reino. Um desejo de fazer a vontade de Deus. E como ele não é guiado mais pela carne, então ele não faz o que ele quer. Como ele entende que ele tem um novo Senhor, então esse Senhor é que vai direcionar a vida dele. Porque Deus inseriu dentro dele um novo desejo, uma nova vontade, um novo querer e um novo realizar. É possível ele fazer a vontade de Deus porque é Deus que opera em nós. Então você não é livre para você fazer o que você quer ou o que você deseja. Você é livre para fazer a vontade de Deus, não mais a vontade do pecado. Por isso que essas pautas, quando a gente diz que você tem que estar com seus olhos abertos, assim como a linha progressista, ela tem coisas boas, como cuidar do órfão, da viúva, cuidar dos necessitados, sabe, cuidar dos vulneráveis, isso está nas escrituras. Mas não é tudo que eles ensinam que as escrituras dizem que está correto. Então essa forma de pensar que a pessoa é livre para fazer o que ela quiser, não é verdade. E você, como cristão, escolheu essa tendência política, ok, não tem problema nenhum, mas faça tudo para a glória de Deus com os olhos nas escrituras, ok? Então, perceba aí que a ideia profunda que o apóstolo Paulo quer trazer, que o cristão aqui ele trabalha, que ele luta, que ele obedece, mas é Deus que vai operar dentro dele, produzindo um desejo de obedecer a Deus, que é o querer, quanto à sua capacidade de obedecer. Olha só, Deus coloca em nós o desejo de obedecer. Mas é Ele também que vai dar capacidade para você obedecer. Olha que coisa linda. Então, esse texto aqui, ele é excelente aqui, que ele vai mostrar para nós que a transformação verdadeira aqui, ela não vem apenas do esforço humano. Olha só, ela não vai vir da educação, ela não vai vir de políticas públicas, ela não vai vir de mudanças externas. A mudança mais profunda acontece aqui, ó, quando Deus transforma o coração de uma pessoa. E isso se conecta muito bem aqui com o que nós estamos falando com esse texto aqui. De um Deus que opera em nós. De um Deus que coloca em nós o desejo de obedecer. Por isso, a gente, dentro de qualquer vertente da política, seja de direita, seja de esquerda, se nós não colocarmos à luz das escrituras tudo o que está sendo ponderado ali, pode ser que em algum momento você está deixando de obedecer a Deus, deixando de meditar de dia e de noite nas sagradas escrituras, que vai direcionar a sua vida. Então nós não podemos colocar o nosso coração total num líder político, numa pessoa, porque essas pessoas às vezes também são corrompidas, são pecadoras e carecem da graça de Deus. Nós temos que o evangelho é maior do que qualquer projeto político. Ok? Então, olha só. Aqui nós vemos que a esquerda, ela enxerga problemas que muitas vezes a direita, ela não consegue enxergar. Ela peca nesse sentido. A gente precisa entender que isso é uma verdade. Mas nenhuma ideologia ela vai possuir uma solução definitiva. Essa é a verdade.
Nenhuma ideologia ela possui uma solução definitiva. A esperança do cristão autêntico, ela não está no Estado, ela não está nas revoluções, ela não está no governo, ela não está no futuro político, ela não está no partido. A nossa esperança, ela está em Cristo. Por isso, sim, nós devemos participar, né, das políticas do nosso país. Nós podemos acreditar que exista também políticos sinceros, políticos que estão dispostos a ajudar o nosso povo, a nossa nação, a nossa população. Nós precisamos crer que Deus vai usar essas pessoas como instrumentos de Deus. Mas nós não podemos confiar cegamente de que essas pessoas são a solução definitiva para os problemas reais que acontecem no nosso estado, na nossa cidade, na nossa nação. Nós sabemos que a raiz profunda que leva a toda uma desorganização da sociedade está no pecado. E só quando uma pessoa reconhece Jesus como o único e suficiente Salvador, ela pode realmente acreditar que poderá mudar alguma coisa nos círculos onde essa pessoa vive. Então, se você é um cristão progressista, a pergunta não é se eu posso ser de esquerda. A pergunta é se eu estou permitindo que as escrituras corrijam as minhas posições quando necessário. Porque o discípulo de Jesus, ele não segue uma ideologia cega. Ele faz tudo isso, mas sabe assim, como se você está com aquele farolete, sabe? O pessoal usa muito, às vezes, principalmente em sítio, o pessoal usa aqueles farolete. Ele sempre vai ver se aquilo dali está correto. E quando nós abrimos as escrituras, isso vai trazer uma clareza de tudo que está sendo dito, de tudo que está sendo pregado. O Espírito Santo vai dando uma clareza. Se eu fosse deixar uma frase aqui, seria: o problema não é lutar por justiça. O problema é tentar construir justiça ignorando aquele que é a própria justiça. Eu acredito, irmãos, que a esquerda ela tem pautas muito boas para solucionar, para ajudar muitas pessoas, mas não definitiva, sobretudo. A gente percebe que existem pautas que precisam ser valorizadas, mas tem muitos pontos ainda cegos que precisam ser revistos. E nós, como cristãos, quando temos a luz do Espírito Santo na nossa mente, nós não aceitamos tudo. Nós acreditamos até certo ponto, mas aquilo que não condiz com as Escrituras, nós não negociamos a verdade. E eu espero que você possa ter entendido. Esse vídeo não é um ataque contra os nossos irmãos, mas é apenas um modo de trazer edificação. Eu desejaria que nós pudéssemos divergir politicamente em vários pontos, mas que nada disso quebrasse a nossa comunhão. Isso me deixa muito triste quando eu soube que um irmão estava muito triste com outro irmão por causa de pontos políticos. Eu acredito que isso é prejuízo para o corpo de Cristo, porque isso não está edificando as pessoas. A política ela se torna algo secundário dentro do aspecto do corpo de Cristo, e ela não poderia nos separar. Então, o que eu peço a vocês é pondere tudo que você ouve. Procure dialogar, procure ouvir os pós e contra, mas coloca isso à luz das Escrituras, porque a comunhão vale mais. Então não vale a pena, irmãos, nós brigarmos com os nossos irmãos conservadores, e não vale a pena você, conservador, brigar com os irmãos que pensam de forma diferente, que tem uma outra forma de pensar política. Porque a comunhão com Cristo vale muito mais. A igreja está muito acima disso. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o nosso próximo encontro.